seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Ana Luísa e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o livro Orgulho e Preconceito, escrito pela Jane Austen. E eu vim até com esse penteado para fazer referência ao filme de 2005, em que a Elizabeth chega na mansão dos Bingley e ela tá toda desajeitada. E eu acho que tem uma curiosidade muito interessante sobre essa cena, porque a época que o livro se passa é em 1800, assim, no final do 18 e no início do século 19. E é interessante ressaltar que nessa época as mulheres tinham uma conduta de cabelo, tudo tinha uma modinha, uma regra ali, né, igual todas as épocas. E a questão era que quando você era mais nova, seus cabelos ficavam soltos, mas conforme você crescia, você precisava andar com eles presos e altos, e era até comum usar chapéus e adornos para o cabelo. Até a própria Jane Austen usava o cabelo assim. E essa cena é engraçada, porque ela chega assim com o cabelo todo bagunçado e solto, e o cabelo solto da mulher era visto como uma forma de sensualidade. E tipo, ela chega com o cabelo solto e todo mundo fica assim: piranha, safada. Aí, é uma curiosidade que eu tinha, porque é engraçada essa cena. E eu não acho que isso seja um erro do filme, assim, provavelmente a produção nem buscou saber disso, mas eu acho que vamos não olhar como um erro, e sim olhar como uma interpretação sobre a personalidade da Elizabeth, né, a personalidade que essa personagem tem, e de um contexto para a cena, para mostrar que ela não é uma pessoa que se encaixa com os paradigmas daquela época. E também é engraçada a cena porque no filme eu não lembro muito bem, acho que falam mesmo, mas no livro eu sei que falam da aparência dela, reclamam que ela chegou toda enlameada, com o cabelo todo desgraçado, chegou toda xoxa, capenga. Gente, eu quase cometi o sacrilégio de não falar uma curiosidade muito interessante do filme, mas tem uma cena que Elizabeth tá visitando uma mansão e ela encontra essas estátuas que remetem ao período da Grécia Antiga, e a gente entende o sentido disso a partir do momento em que Orgulho e Preconceito se passa justamente na época em que surge o neoclassicismo. E o neoclassicismo é a retomada do classicismo. E o classicismo é a retomada da Grécia Antiga. A gente vê isso pelas estátuas, pelas roupas que são utilizadas e pela coisa de vestimentas diáfanas e essa coisa de tranquilidade, serenidade que a gente observa olhando essas estátuas. E uma coisa interessante é que essas estátuas elas eram originalmente coloridas, só que na época em que essas estátuas foram descobertas, não tinha tecnologia necessária para descobrir o fato de que elas eram coloridas, então se acreditavam que elas eram esculpidas brancas mesmo, desse jeito, com material que já era branco. E não, gente, elas eram coloridas antes. Então é só uma curiosidade que eu tinha, que essas estátuas remetem ao período do neoclassicismo. Então, era assim que eu queria começar falando. Bom, vamos lá, vamos entender, né, esse livro aqui, esse clássico da literatura. Bom, esse livro ele foi escrito pela Jane Austen. Ela foi uma grande escritora de não só Orgulho e Preconceito, mas de outros exemplares. A gente tem como uma outra obra dela Razão e Sensibilidade, mas é Razão e Sensibilidade. Eu tenho também um de Persuasão, que é um outro livro dela. Eu ainda não li os dois, eu estou lendo Persuasão. Por isso que nem tá aqui, tá nas minhas coisas enquanto eu tô lendo o livro. Mas ela escreveu mais de um romance e ela foi muito reconhecida por justamente escrever esses romances. E o que encanta nas obras da Jane Austen é o fato de que é sempre uma história muito linda, um romance perfeito, uma coisa assim, bem fantasiosa, algo que extrapola o que a gente entende como romance. E é engraçado, não engraçado, mas é de certa forma trágico, porque na época que a Jane Austen escrevia isso, o casamento, a união estável de duas pessoas não era visto como uma relação amorosa. Era praticado para você melhorar seus status sociais, e isso é muito retratado nas obras dela, por meio de críticas, por meio de ironias e por meio das personagens cativantes que ela moldou. Então, sabendo um pouco mais da vida da Jane Austen, a própria escritora não teve uma vida amorosa muito boa.
Eu não vou saber ao certo dizer como que era essa questão, mas se eu não me engano, ela tinha um pretendente, mas por questões financeiras eles não conseguiram ficar juntos e semelhante acontece com a irmã dela, que ela tinha um pretendente também, só que ele estava buscando trabalhar antes deles se casarem, só que ele vem a falecer. Então, é rodeada desses romances trágicos e dessas histórias de amor impossibilitadas que a Jane Austen escreve essas histórias que era uma forma dela espelhar o desejo que ela tinha por viver um romance cheio de felicidade e cheio de intensidade nas emoções. Então, sabendo desse contexto da época, vamos analisar a obra de Orgulho e Preconceito, vamos ver a sinopse e a opinião que eu tenho e nhenhenhé. Eu esqueci de avisar porque eu sou burra, mas pode ser que contenha spoilers, tá? Spoiler, tome cuidado. Os livros da Jane Austen costumam passar na Inglaterra, até porque ela nasceu e viveu lá, e esse livro em específico se passa no interior da Inglaterra. Passa no interior da Inglaterra e a gente conhece a família Bennet, que tem 5 filhas, o marido e a esposa. E o marido, ele tá assim, mais pra lá do que pra cá. O homem tá assim, miserável já, tá fazendo hora extra na terra. E acontece um grande problema. Como o homem tá morrendo, tem a questão da herança, né? Na época, as mulheres não podiam ter herança do pai. Elas teriam que ter o casamento de um homem pra ter a herança do pai. É uma bosta, né? O machismo. Acontece que elas têm um parente distante que pode a qualquer momento tomar essa herança assim que o pai morrer. E ele até mesmo se propõe a casar com alguma das irmãs. Um incesto ali. Isso era comum, né? Ele se propõe para evitar esse conflito, só que ele é um bosta, então ninguém quer ele. Assim, elas correm o risco de perder a herança porque ninguém quer esse homem na vida. Enfim, o foco não é totalmente nisso. Então temos as 5 irmãs e elas precisam de um pretendente. Até que chega o Bingley, o senhor Bingley. Esse nome é feio. Ele chega assim, todo pomposo, e ele chega pretendendo se casar com uma das filhas mais velhas. Está passando uma moto desgraçada. Perdoem os ruídos do vídeo, tá bom? Enfim, vamos lá. A Jane, ela tá tentando se casar ali, e ela é toda perfeitinha. Coincidência no nome da autora. Narcisismo Mori. E aí ela tenta se casar com o Sr. Bingley. Só que o Sr. Bingley tem um melhor amigo desgraçado, que é o Mr. Darcy. E ele fica todo assim, você vai se casar com essa pobre? Com essas nojentas aí? E daí ele meio que faz o casamento se afastar, faz eles não darem certo. E aí Elizabeth, ela descobre isso e fica em choque. Ela ia ficar muito brava e ela começa a odiar amargamente o Sr. Darcy. E eles já se odiavam, né? Tipo, eles já eram meio que não tinham muita afinidade, porque falavam muito mal da reputação do Sr. Darcy. E o próprio Sr. Darcy já não tinha toda aquela empatia pelos menos favorecidos economicamente. Então eles tinham muito essa antipatia, mas depois desse evento ela fica totalmente amargurada em relação ao Darcy. E a história vai se desenrolando no romance entre os dois. Como eu acredito que eu já tenha mencionado, a Jane Austen, ela traz uma protagonista que está à frente do tempo dela, porque a Elizabeth, ela quer se casar não para ter status financeiros, mas ela quer casar para ter uma união genuinamente amorosa. E ela é uma personagem que, caso ela não consiga se casar com alguém, ela não se importa que isso aconteça, ela não se importa de ficar pra titia, digamos assim. E isso é uma coisa muito espantosa pra época, uma coisa assim, você é uma vagabunda. É um ultraje, menina ultrajante. Então, apesar de ser um romance que é uma coisa assim, fantasiosa praticamente, ele, querendo ou não, é um retrato do comportamento social da época. E muita gente diz que não existe mais romance como antigamente. Antigamente o casamento sendo pra ganhar dinheiro, oi? Então, assim, é muito interessante essa observação do livro, porque apesar dele ter um final feliz, de um romance feliz, ele, querendo ou não, é um reflexo da sociedade que acontecia ali no momento. E não é à toa que esse romance, ele virou um clássico, porque ele era uma forma da Jane Austen extravasar os desejos que ela tinha de ter um amor na vida dela. E imagino que muitas leitoras tenham se identificado com isso
Posteriormente, a gente teve várias adaptações, mas eu acho que a adaptação mais conhecida, assim, é de 2005 e eu recomendo bastante. Recomendo muito esse filme, gente. Eu acho que é uma boa... um bom retrato dos personagens, tá? Vamos falar sobre a escrita, né? Se você é uma jovem acostumada a ler romances contemporâneos, moderninhos, que tem essa capa genérica, todas as capas são iguais, são bonitinhas, mas são todas iguais, e é um livro repleto de hot e não sei o que. Meu amor, não lê isso. Quer dizer, não tô não recomendando. Mas assim, sofistica a sua leitura antes e depois você parte pra Orgulho e Preconceito. Porque se você está acostumada com essa linguagem, você vai ler isso aqui, você vai querer arrancar sua cabeça. Então, primeiro vai evoluindo a forma da linguagem da sua leitura, para depois você ler isso aqui. Porque é um livro que eu que tenho o costume de ler livro clássico e tudo mais, não tô querendo me colocar, eu sou superior a ler livros clássicos, não é isso, tá? É uma recomendação, porque até eu mesma senti um pouco de dificuldade nesse livro. Porque é um livro que exige atenção, é um livro que exige que você, às vezes, releia o parágrafo, é uma escrita mais complexa. Então, assim, sofistique a sua leitura se você gosta da obra. Se você quiser ver o filme antes para se situar melhor, eu acho que eu gostei de ter lido e depois assistido o filme, eu acho que conseguiu, né, realmente me situar. Mas é isso, sabe? Se você quer muito ler essa obra, já tenha esse preparo em mente de que é uma outra época, uma outra linguagem, as coisas acontecem muito lentamente, tá? Não vai achando que é igual os livros de atualmente, porque é uma coisa assim que, spoiler, não tem nem beijo. Então, se prepare sabendo que não vai ser um livro comum igual esses de romance que são mais modernos, porque realmente é uma coisa demorada, é uma coisa sucinta, então tenha isso tudo em mente, tá? Eu achei que... é porque assim, gente, eu sou burra, qualquer coisa me confunde. Eu achei que os nomes me confundem muito, Bennet e Bingley, eu não sei porque isso me confundiu muito. Mas é isso, sabe? Eu achei que algumas coisas eu fiquei meio confusa, então, igual eu disse, prestar bastante atenção na leitura, na forma que tá acontecendo a situação ali. São diálogos, tem diálogos que são parágrafos extensos. Olha quanta coisa assim feliz aqui fala. Então, assim, são diálogos intensos. Preste atenção na linha genealógica, gente. Eu tive que copiar uma linha genealógica das relações que os personagens têm nesse livro para me situar. Então, assim, eu recomendo que você pesquise um pouquinho sobre os personagens. Não spoilers, mas pesquise, assim, uma árvore genealógica e tal. Porque isso vai te ajudar muito na hora de entender o livro. Eu não sei se eu que sou burra ou se isso aqui realmente é difícil. Eu acho que é um pouco dos dois. Mas, assim, é uma leitura que vale muito a pena. Se você não está acostumado a ler livro assim, leia, é bom, sabe? É muito bom. Acho que quem já está acostumado também deveria ler. Eu só não recomendo para pessoas muito assim, pré-adolescentes e tal, porque é um livro muito complexo a escrita. Eu acho que ficaria um pouquinho maçante, e daí já ia ficar, livro chato, não, vocês têm que ter uma interpretação certinha, o momento certo de ler, entendeu? Não leia, sei lá, na escola. Escola não é lugar para esse livro. Esse livro aqui tem que ter silêncio e paz no coração. Eu não falei mal das personagens. Enfim, tem mais uma coisa que eu queria falar sobre o livro, que é as personagens que são irmãs da Elizabeth. Porque tem a Jane é legal, a Elizabeth é legal, mas eu em geral acho ela uma protagonista muito autêntica e uma pessoa revolucionária pra época dela, né? Mas falando das irmãs dela, as irmãs mais novas, gente, essas irmãs são muito chatas, velho. Nossa, que irmãs idiotas. E eu ia assistir o filme e eu ainda achei elas ainda mais insuportáveis. Porque o que acontece? É a Lídia, essa vagabunda. Nossa, tem uma parte que a Lídia, ela foge com um oficial, acho que o nome dele é Wickham. O que acontece? Essas novinhas têm fogo no rabo pra casar logo, né? Só que essa idiota, ela foge com esse oficial safado. Esses dois safados fogem. E, tipo, não dão uma explicação pra família. E é muito chata essa parte. Eu acho essa parte muito chata. As dois se casam, eu fico... Que menina idiota. Nossa, menina insuportável. Gente, eu queria muito esganar ela.
Eu queria muito enfiar um sapato na garganta dela. Ela é muito chata, ela é muito insuportável. Eu não gosto dela. Nem daquela outra irmã, que eu não lembro o nome. Mas é as duas mais novas. Elas são muito chatas. Nossa. Agora uma coisa interessante que eu vou falar sobre a edição, tá? Do livro. Desse livro em específico, tá? Orgulho e Preconceito, por ser um livro bem antigo, ele tem várias edições, é claro. E a edição que eu tenho é essa edição chamada Camelô. A gente já vê que é uma qualidade boa só pelo nome. Eu não vou reclamar, porque eu comprei esse livro numa feira de livros por R$15. A gente sabe a situação socioeconômica dos livros atualmente. Então, é uma qualidade relativamente boa. Eu acho que a capa é muito bonitinha. É claro que tem capas que dão um pau nessa aqui, mas eu acho essa muito bonitinha até. Ó, aqui atrás, a lombada assim do livro. Aqui tem uma gravura, provavelmente alguma das irmãs mais velhas. A qualidade das páginas não é muito boa, eu achei que eu não gostei muito, assim, é uma página meio fraquinha. Mas, né, R$15, né, gente? Mas uma crítica que eu tenho a fazer, esse livro tem muitos erros de digitação, muitos erros de português. Gente, eu fiquei chocada, porque eu nunca li um livro que tivesse erros assim. E eu achei muitos erros. Eu vou ver se eu acho foto e vou colocar aqui no vídeo. Mas, gente, é uns erros muito engraçados. Algumas coisas eu não sei se é erro, ou se é tipo uma palavra que eu não sei, né? Sou meio tonta. Mas, gente, é muito engraçado, juro. Então, é a edição da Camelô. Ela já tá toda meio xoxa, né? Porque eu levava pra ela na escola. E daí na mochila, né, acaba ficando tudo muito mais capenga. Mas eu acho bonitinha. Já vi livros piores. Capa do Mil Beijos de um Garoto. Enfim, pra gente concluir, Orgulho e Preconceito é uma obra que retrata o comportamento social da época, faz uma crítica, faz uma forma das mulheres conseguirem almejar um casamento perfeito por meio dos livros, conseguir pelo menos ter um contato fictício nisso. É admirável a forma que os personagens são desenvolvidos. Em destaque o Darcy, né, gente? E quando que vai entrar um rico pra me humilhar na minha vida, hein? Quem diria que essas duas personalidades tão distintas iriam originar um dos romances mais aclamados de todos os tempos? E para finalizar, eu vou trazer alguns trechinhos do livro para vocês terem noção de como que é a escrita, como que é. Uma frase é do Darcy e a outra é de algum personagem, eu não sei se é Elizabeth, mas eu não lembro. Olha, eu sou uma péssima pesquisadora. Mas vamos lá, a do Darcy. Em vão tenho lutado, mas de nada serve. Os meus sentimentos não podem ser reprimidos, e permita-me lhe dizer que admiro e a amo ardentemente. Se um homem diz isso pra mim, eu beijo na boca dele. Agora outra frase. Pode se sentir orgulhoso sem ser vaidoso. O orgulho diz respeito mais à opinião que temos de nós próprios, enquanto a vaidade ao que queremos que os outros pensem de nós. E é com essas duas frases belíssimas que eu encerro o vídeo e até a próxima!